O objetivo nosso é o quê? É a gente trazer, como a gente sempre faz, os estudos desse grande irmão aí, e aí a gente vai trazer na visão da psicologia mais profunda ainda é a questão e espírita. Porque a gente fala mais profunda? Porque o Jung ele não tinha essa visão reencarnacionista. Então, ele vai trazer o conceito que a gente vai estudar hoje aí, mas mesmo ele e aqueles estudiosos, né, que a gente chama os junguianos, né, seus adeptos, eles concordam e não dá para fazer a individuação assim como o Jung percebeu nessa vida, numa vida só. Não tem como. Então, eles mesmos sabem disso. Esse processo que nós vamos estudar aí não se consolida numa existência. Então, o Jung percebeu isso, mas como ele não era reencarnacionista, ele não vai, né, entrar nessas esferas aí. E eles estudam Jung e sabe disso, né? Então, se perguntar alguém aí estuda a psicologia analítica, né, da questão conforme Jung trouxe, vai saber que a individuação não se faz numa existência, né? Não se faz numa vida. Então, é um processo, e a gente vai estudar esse processo aqui hoje, né? Esse é o objetivo. Que a gente, primeiro, entenda o que é a individuação, qual o objetivo, a finalidade, como se dá esse processo, porque a gente já tem bagagem, já tem conhecimento aí para entender. A gente estudou todos os outros conceitos e o Jung trouxe e a benfeitora foi aprofundando neles, né? Então, hoje a gente tem condição de entender. Logicamente, e continua o estudo, né, dos conceitos, mas não como eu estou fazendo aqui, porque a partir da aula que vem a gente já vai entrar na questão da consciência, do nascimento da consciência de uma forma diferente, né? Eu vou trazer a mitologia também, na questão dos mitos, e a gente vai aprofundando. Lá na frente vai ter mais aulas, eu coloquei assim, aprofundando os conceitos, porque aí a gente vai trazer mais informações sobre tudo isso que a gente está estudando. Até finalizar esse primeiro módulo, né? E é esse mergulho no inconsciente. E aí, no próximo, eu acredito que os olhos vão estar bastante abertos, não é? Porque esse é o objetivo, a gente está mergulhando aqui e a gente precisa estar com os olhos espirituais muito abertos. Porque o próximo módulo é o quê? Né? O despertar da consciência. A gente precisa estar com a consciência desperta, aberta. Não é uma consciência de sono, né? A gente precisa estar acordado. Então, vamos aí, né? Sem mais conversas, e vamos aí compartilhar o slide novamente. E deixa eu fechar aí. Todos estão vendo aí o slide? Sim ou não? Sim. Apareceu aí para vocês? Sim, Sim. né? Sim. Alguém falou. Então, legal. Então, a aula hoje é individuação. Luiz, o que é isso? O que é individuação, né? Então, eu já fiz até uma pergunta aqui, né? Porque eu também quero saber o que é individuação. Se a gente pesquisar aí, né, na internet, hoje nos dá essa possibilidade de aprendizado, né? A gente pode colocar lá a origem da palavra individuação. A gente vai ver uma palavra, e o Jung, né, tirou ali do latim, né? E aí é dizer o quê, né? Sim, é algo e a gente não consegue dividir, né? Então, o in ali é não, né? Então, essa questão do latim, essa palavra, se a gente pegar a origem dela, é algo que não é divisível, né? Não se divide, é algo integrado, né? Inteiro, melhor dizendo. Então, essa é a origem da palavra. Mas nós vamos agora entrar naquilo que o Jung percebeu desse processo, né? Por quê? Porque ele percebeu e foi aprofundando na estruturação da alma humana,
de em somos, né? E aí a gente viu todas as estruturas, ele identificou, mas para que isso? Qual o destino disso, né? Porque há um desenvolvimento, algo que partiu de uma simplicidade e algo que foi se tornando complexo. E qual é o objetivo, qual a destinação? Né? E esse processo deseja, né? Qual a finalidade dele? Então, ele foi entendendo assim, foi procurando perceber isso. É interessante, e ele mesmo, né, falando dele, ele diz assim, já lá no final da sua vida, né, enquanto encarnado, ele nos diz assim, e ele fala assim, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Então, ele diz essa frase, é interessante, vamos guardar aí. O Jung diz assim, a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Então, vamos entender aí, né? Mas, deixando aí essa reflexão de Jung sobre a vida dele, vamos aí ouvi-lo, né? O que ele tem a dizer para nós aqui sobre esse processo de individuação. Então, ele já começa dizendo para nós, e vamos guardar essas palavras. Então, ele diz assim, é um processo. Então, a gente sabe, é um processo. Processo como, Luiz? Não é da noite para o dia. É um processo. E processo tem diversas etapas, né? Tem atividades, é um processo, né? Início e fim. Um processo é assim. Então, ele diz que é um processo de diferenciação do E, né? Aí ele diz assim, no entanto, é impossível que alguém se diferencie de algo e não conheça. Ele já confunde na nossa cabeça, né? Então, ele diz, a gente já sabe que individuação é um processo de diferenciação. No entanto, ele diz que ninguém pode viver esse processo. Como é que a gente pode se diferenciar do que a gente não conhece? Primeiro, a gente tem que saber do que a gente tem que se diferenciar, não é? Mas vamos ouvir também a benfeitora aqui, para ver se ela nos ajuda um pouco. Aí a benfeitora diz assim, conforme Jung declarou, a individuação é o processo de diferenciação. Pô, a benfeitora não nos ajudou muito também, né? Então, ela disse que confirma lá que o Jung declarou, né? A gente viu que ele declarou exatamente isso, então ela disse que é um processo de diferenciação. A gente vai ver o objetivo, mas antes de ver o objetivo, eu estou colocando dessa forma a aula de hoje, eu gostaria que vocês participassem muito, então eu dividi assim para a gente ir acompanhando devagarzinho, né? Então a gente já viu que individuação é uma palavra que o Jung tirou lá do latim, não é? E é algo que é indivisível, é algo que é ali uno, integral, né? E aí ele diz é um processo de diferenciação. Aí eu vou fazer a pergunta e provocar no bom sentido vocês, né? Do que a gente precisa se diferenciar? Né? A gente estudou tantas estruturas, né? A gente viu aí o ego. Quem é o ego? O ego é quem está falando aí, é? Então, o ego é o eu, né? Então, nós estudamos essa estrutura e sem o ego não tem a consciência encarnada. Acho que o áudio da Nancy, viu, Nancy? Está aberto o seu áudio aí, se puder fechar. Então, o ego é essa estrutura e através do ego, quando nasce o ego, e aí a gente vai estudar semana que vem o nascimento da consciência, quando a gente fala o nascimento da consciência, é o nascimento do ego, porque através dessa estrutura vai nascer a consciência do eu, né? Eu, Luísa, e me identifico como uma pessoa, eu tenho minhas aspirações, eu tenho meus sentimentos, eu me identifico como um ser, né? Eu, Luiz, tenho um nome, tenho uma história de vida,
esse é a pessoa. Nós chamamos também de personalidade, né? A personalidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta para espíritas que estão aí, né? Nós somos seguidores aí da doutrina. Nós só temos uma personalidade? Né? A gente sabe que não, né? A da existência, nós formamos uma personalidade. E a da existência, nós formamos um ego, não é? Então, há essa estrutura. Agora, nós vimos também, e a da existência, nós não estamos assim soltos, há um objetivo, né? Nós falamos dos arquétipos e quando Deus cria, e eu vou usar aí de novo a figura simbólica de Deus, quando Deus cria, né, aquela estrutura simples ali, dentro daquela estrutura simples já tem todas as potências, como a Lília colocou aí, né, os potenciais, para desenvolver o objetivo que a gente vai estudar. E qual é o objetivo de tudo isso? Nós chamamos de arquétipos essas estruturas, não é? Então, nós chamamos de arquétipo. E aí nós vamos viver a experiência, por exemplo, né? A experiência de mãe. Nós vamos ter a experiência de mãe, não é? Nós temos. E aí, se perguntar para cada um de nós o que essa experiência maternal simboliza para nós, cada um de nós vai ter uma visão, uma vivência sobre isso. Alguns vão falar assim, não, eu não quero ser mãe, não tenho esse objetivo de ser mãe. Outros vão falar, não, eu quero ser mãe, eu, por isso, por aquilo, tem desejos, né? Aí a pessoa vai olhar para essa experiência, não, a experiência de mãe, para mim, eu vejo muita um, algo de proteção, algo e me sufoca. Eu, né, minha mãe era muito assim, não me deixava fazer isso, era muito ali preocupada em excesso comigo, tirava a minha liberdade. Outros não, vai. Então, essa experiência que nós temos com o arquétipo, se assim podemos dizer, de mãe maternal, né? A experiência, o conteúdo vai nascer os complexos. Os complexos nascem dos arquétipos, das estruturas. Então, quando a gente fala de família, há um arquétipo, há algo que nos impulsiona, a gente viu, a vivenciar isso. E a forma que a gente vai vivenciar, a forma que a gente vai interagir, vai gerar os complexos. São aqueles núcleos de energias arregadas de emoções, de afeto, de valores. Às vezes esses valores estão equilibrados, tranquilos, né? Integrados, e às vezes não, eles estão ali num turbilhão, ali numa bagunça, se assim eu posso me expressar, né? E isso vai nos incomodar muito toda vez que a gente for passar por uma experiência semelhante dentro desse contexto, dentro dessa temática, vai sempre despertar algo em nós, né? Às vezes pode vir rejeição, né? Essa experiência que a gente passou, a gente ficou muito ferido com rejeição, com abandono, com ingratidão, não é? Então, isso eu estou dando um exemplo da questão maternal, mas é em tudo, pessoal, em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente agora vai estudar essa integração. Eu, Luiz, o ego está falando aqui, é o resultado de todo esse processo. É o melhor ego que eu já tive. Porque o self é a estrutura primordial, de onde tudo parte, e também, né, onde é o centro e a totalidade, ele também faz parte. Quando eu falo ego, eu faço parte do self, né? Então, está entendendo até aí, não é? Está confuso, mas calma aí. Vou abrir para vocês falarem. Então, qual o objetivo? Eu preciso diferenciar do eu. E eu, Luiz, o ego,
precisa diferenciar. A primeira coisa, ele precisa diferenciar. Diferenciar no sentido assim, pessoal. A gente precisa entender que nós não somos aquilo. Primeiro, eu, enquanto ego, eu sou o corpo? Eu sou o corpo? Não. Não, né? A primeira coisa, né, Valmir? Mas a gente está identificado com ele, não está? Sim. Está, né? É um processo comum, eu não diria natural, mas é comum, né? A gente está ligado intrinsecamente com o corpo. A gente está. Agora, o que a gente vai precisar agora vivenciar de forma mais plena é assim, né? Eu preciso entender que eu não sou o corpo. Isso é difícil. Isso é difícil. O corpo é um instrumento, eu estou utilizando aí nesta existência. O complexo também a gente vai vivenciar aí, por exemplo, um complexo de rejeição, a gente tem, né, de abandono, por exemplo, vai vir essas energias no nosso consciente, né? E quando a gente passar por alguma situação, e às vezes a gente vai perceber isso também. Toda vez que eu tenho um relacionamento, eu tenho, como eu falei, eu tenho esses medos, né? De abandono, ou às vezes eu tenho tanto medo de abandono, eu me entrego de tal maneira ou não, né? Então vai depender de cada singularidade. Eu me entrego, eu faço tudo para o outro, eu tenho medo do outro me abandonar. Então, eu me coloco numa posição tal, eu sou ali, eu até sufoco tanto o outro, ele me abandona realmente. O medo do abandono me leva ao abandono. Então, é algo complexo, por isso que chama complexo. Às vezes a gente tem tanto medo do abandono e eu sufoco tanto o outro. Eu tenho medo dele me abandonar e esse sufoco, ele vai abandonar realmente. Às vezes não. Às vezes eu sei viver os limites, mas aí eu caio também na questão do abandono, porque eu preciso lidar com os meus complexos. E eu preciso saber fazer essa diferenciação. Do amor eu preciso ter comigo e do amor do outro. E aí a gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente estende, a gente se coloca assim como ego. Eu só vou ser feliz se o outro me amar. E aí há um sofrimento nesse processo. Porque eu começo a me identificar e entender que a minha felicidade depende do outro. E aí também é um processo complicado, porque eu preciso diferenciar. Não, o outro, ele tem a vida dele, ele entende da forma que ele entende, ele vivencia. E o amor tem que partir de mim. Eu preciso me amar, me respeitar. Mas eu estou aqui só filosofando. Na prática é assim, pessoal? Não, não é. Então, vocês estão percebendo que o processo de individuação ele não é simples. Ele não é simples. Porque a gente precisa integrar todas as partes que estão desintegradas dentro da gente. Então, aí a gente tem muitas coisas afastadas, a gente precisa consolidar tudo isso. Isso eu estou falando internamente. E aí a gente precisa diferenciar agora o que eu sou, do que eu aparento ser, do que é o externo, do que são as imagens, do que é a essência. Então, é um processo mesmo de autoconhecimento, não é? Então, vamos devagar. Eu falei, vamos devagar. Ainda não está claro para nós. Eu só trouxe aqui dois pensamentos. Então, a gente tem que entender o processo de individuação é de diferenciação. Diferenciação do eu, Luiz. Entender o que eu sou de fato, eu preciso integrar dentro de mim, e o que eu não sou.
Então, eu preciso entender o que eu não sou. O que eu sou e eu não sou. Que conversa de bêbado é essa, Luiz? Não, é isso mesmo. Ô, Porque Luiz, eu vou falar assim, Luiz, eu sou o corpo, como eu perguntei para vocês falaram não, eu não sou o corpo. Primeiro ponto. Tem que entender, o ego tem que entender isso. Vou deixar a Creuzinha falar. Ih, ela levantou a mão, né, Creuzinha? Pode falar. não, é só para. Boa noite a todos. É só para reforçar isso que você está falando, porque nós costumamos dizer assim: o meu espírito está com vontade de comer maçã. É o meu espírito ou sou eu? O eu ego, não é isso? Isso também tem. A nossa fala, ela denuncia muita coisa, né? Então, Por- essa já seria uma parte de nós começarmos a diferenciar, no caso. Não é o meu espírito, sou eu o espírito. Eu, é, que hoje estou Cleusa, o ego, né? Que quero fazer isso, quero fazer aquilo, como uma parte do self. E aí a gente vai começando a diferenciar, porque o que eu quero hoje não é o todo. Ou o que eu estou hoje, não o que eu sou. O que eu estou hoje não é o todo, é uma parte. Seria mais ou menos isso, não é? É isso mesmo, Creuzinha, é isso mesmo. Não é mais ou menos, é isso mesmo. É assim, para a gente, para desenrolar esse novelo, né? Isso, Então, nós precisamos primeiro entender que não é o meu, sou eu. sou eu, né? Sou eu. Então, eu quero, eu estou, porque e esse ser, ele está se utilizando de um corpo, que não é o corpo que tem a vontade, é o eu, é o espírito, é o ego, não é isso? E com Isso. isso a gente vai diferenciando, porque lá no Evangelho está a questão de macerar o corpo, né? Que é macerar o corpo lá, que ele fala? É você castigar o seu corpo, né? Só que não é o corpo. Ele até dá o exemplo do cavalo, né? Que o cavalo ele vai na direção que a gente vai tocando ali a rédea. Então não é o corpo que sente vontade, é o espírito, é o ego, no caso ali, né? Que está na vivência, não é isso? Isso mesmo. E quem é que está no controle de tudo? É o self, Legal, isso mesmo. não é? Né? O centro que regula tudo é o self. Nós, enquanto egos, e vivendo essa experiência, nós somos parte do self, poderíamos dizer assim, não, nós também somos o self, sim, Sim. mas ainda nós não vivemos e não sentimos isso. Então, há Isso. sempre essa dualidade. Mas é importante a gente começar a entender, porque eu realizo a vontade de um outro e deseja que eu possa vencer, né, nas minhas dificuldades. Mas eu tenho que entender, como a Creuzinha colocou, né, e eu faço parte do todo. Mas não é eu que estou no controle, eu só sou uma estrutura criada temporariamente. E quando a gente desencarna, essa estrutura pode modificar. Se a gente desenvolveu bem, a consciência pode se ampliar, a gente pode mudar a forma de enxergar, de ver, de agir, e outros vão e nos conhecia vai falar, não, não é o Luiz esse aí. Porque o ego ele se transformou, melhorou. Ou às vezes não, a gente fica com a mesma estrutura. E aí demonstra e nós estacionamos. Então, é importante a gente perceber essas coisas porque o ego muda, né? O ego muda. A gente precisa mudar para melhor, não é? Não é assim? Então, a gente vai devagarzinho. É bom que essa ação que a Deusa fez aí, eu já vou passar para o próximo slide, porque
Já foi de grande utilidade aí para o nosso conhecimento, né? Aí vamos aí colocar mais uma. Então, eu dividi assim devagarzinho, porque o assunto é complexo, mas a gente já tem condição de entender, né? Então, pergunta qual é o objetivo. A benfeitora nos diz assim, nesse livro, Psicologia da Gratidão, né? É da série psicológica também. Ela diz: tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual. Luiz, como assim, né? Nós estamos estudando, nós temos muitas personalidades. A personalidade, para o nosso entendimento aí, cada encarnação, nós formamos uma pessoa. E aí, essa pessoa tem as suas características, o seu modo de ser, mas isso não nasceu do nada. É um desenvolvimento. Então, nessa encarnação, nós temos um modo de ser, nós temos tendências, temos muitas coisas. Isso vem de outras. Mas tem coisas que ainda não se manifestaram, porque há uma programação. Nem tudo vai se manifestar aí, né? Há um preparo. Na próxima, a gente vai se manifestar de outra forma. E tem muitas coisas que a gente faz numa existência, a gente reprova, a gente não quer aceitar. Quando a consciência se expande, se abre, a gente, em vez de integrar isso, de entender, de compreender, a gente não, a gente evita, não, eu não fiz isso, eu tenho vergonha de mim mesmo, não, porque eu fiz isso. E aí, quanto mais a gente evitar e a gente colocar energia para não aceitar, o complexo vai crescendo mais, e a gente precisa depurar isso. Quando ela fala de personalidade individual, ela não está falando dessas personalidades, ela está falando aqui da personalidade, e nós vamos construir lá na frente integrada já, e nós vamos continuar sendo uma pessoa, um ser, né, espiritual. Mas agora, essa personalidade individual é o fim já. A gente sai do começo e vai trabalhando até chegar lá naquele fim, naquele propósito ao qual nós fomos criados. Quando ela está falando de personalidade individual, é isso. É o desenvolvimento da totalidade já integrada um todo, né? Lógico, e, como ela falou, o objetivo é esse, mas vamos devagar. Então, qual é a finalidade? Ela diz assim, a finalidade primordial e impostergável é a unificação do ego com o inconsciente. Eu vou dar outro ponto antes de entrar no processo, né? Então, então a gente precisa, quando ela está falando inconsciente, e agora eu vou abrir para vocês comentarem também, ela está falando de tudo, tá bom? Quando ela está falando do ego, ela está falando do consciente. Então, ela está dizendo, a gente precisa unir o consciente com o inconsciente. Como se faz isso, Luiz? É por meditação? Tem uma palavra mais? Tem ativar alguma coisa aí? Não, não é assim, não. Não é assim o processo. Eu sempre trago a figura, e vocês já me conhecem, sabe, eu repito muito, a figura que João Batista pintou, ele pintou aquele quadro muito bonito. Ele batizava com água, não era? Para o arrependimento, ele dizia. Mas ele falou assim: aquele que vem depois de mim, e é antes de mim, isso significa para nós. Jesus não começou sua tarefa enquanto encarnado depois de João, foi? Aí ele diz assim: ele que vem depois de mim, mas é antes de mim. É um espírito que atingiu a individuação, se assim a gente pode colocar, antes, né? João estava ali no caminho, né? Ainda com as mazelas e, lógico, um espírito muito adiantado, como o próprio Jesus falou, como eu disse na aula anterior, e dentre de mulher ter nascido, o maior era João, ou seja, os espíritos ligados ao mundo de prova e expiação, a gente nasce através de um processo gestacional, e o maior era João. Mas ele diz assim, o menor no reino dos céus era maior que ele. Então, assim,
saindo da... E existem várias paragens de vida, né? Vários estágios. Então, Jesus falou, nesses estágios, o menor é maior que João. Então, só para a gente ter uma ideia do processo evolutivo. Aí, trazendo aí, para eu não me perder, né, nos exemplos, João diz assim de Jesus, né? Ó, ele que vem depois de mim, é antes de mim, batizará com o fogo e o Espírito Santo. É um símbolo, pessoal, é um símbolo. O fogo, a água lava, não lava? É um símbolo também. A água lava. Ele diz assim, lava por arrependimento. Porque é como se a pessoa está suja, joga ali uma água, e aí fala, ó, você se arrepende, tal, do que fez, você quer mudar a sua forma de viver, tudo bem. Mas aí transformou? Não, não transformou. Então, João diz que Jesus vai batizar com fogo. O fogo, ele queima. O fogo queima, não é? Só passa pelo fogo, aquilo é puro. Porque tudo e não é puro vai queimar. E aí, o que o fogo simboliza, Luiz? Então, os espíritos explicaram para nós que o fogo é exatamente as expiações, as provações da vida. Às vezes, a gente evita passar por um processo doloroso e vai trazer uma dor moral para a gente tem medo de passar. Mas é exatamente esses processos que simbolizam o fogo. Quando a gente passa por um conflito, por um processo na vida, e aí a gente deixa queimar, e tem que deixar queimar, né? Senão a gente fica ali sofrendo, ali queimando junto, né? A gente precisa depurar, a gente precisa saber deixar queimar. Aí a gente vai encontrar a santidade dentro de nós, é o Espírito Santo. Lembra, o self, ele é puro. Deus criou algo puro. E nesse processo de pureza, ele deixa o ser se autodesenvolver. Mas nesse autodesenvolvimento, o que vai acontecendo com a gente vai se sujando. Porque é um processo de liberdade. Primeiro, a gente tem que saber lidar com a liberdade. Por isso, e a gente se contamina, porque a gente não sabe lidar com a liberdade. E para lidar com a liberdade, tem que ter responsabilidade. Então, quanto mais a gente vai lidando com a liberdade, a gente vai criando prisões para a gente mesmo. Essa é a lei. Se eu não sei lidar, para o indivíduo não se comprometer muito, cria prisão. E a prisão, às vezes, é uma doença mental. Eu não estou falando dos aqueles que têm doença mental cometeram, porque a gente sabe que existem provas e expiações, né, pessoal? A gente precisa entender isso. Mas as doenças, as limitações no corpo, só da gente estar no mundo de prova e expiação já é uma prisão. Porque os espíritos dizem para nós, e a gente já tem condição de sair desse processo. Porque o processo de provas e expiações, eles estão falhando. E aí vai criando as prisões. Mas eu, como eu disse, não vou viajar muito aqui não, para a gente não se perder. A questão do ego, da consciência, nós temos uma visão de mundo, de vida, não é? Nós temos. Mas isso está integrado com o inconsciente? Não está. Porque, normalmente, a gente se perde aqui no emaranhado. A gente se perde, o ego está perdido. Nós, enquanto ego, nós estamos perdidos nesse emaranhado. Nós achamos que nós estamos no controle, nós achamos que nós que somos o dono da nossa vida, e nós que determinamos tudo, e nós queremos ter o controle de tudo, e aí, quando as coisas saem do nosso controle, há um pânico, né? A gente acha que controla até o externo. Não é assim com a gente? Aí há um complexo aí também, você percebe? A gente não sabe lidar com a liberdade e a gente quer controlar tudo para as coisas saírem do jeito que a gente determina, a gente determinou, programou. Isso é bom, Luiz, porque no complexo tem os dois lados, não é? A gente precisa projetar, a gente precisa programar a vida, planejar, a gente precisa, não é? Vai viver assim? Não, a gente precisa. Só que aí há uma diferenciação. Eu preciso entender que nem tudo está sobre o meu comando.
E isso dói. Porque a gente mandar até os próprios filhos e filhas e parentes. Oh, não faz isso. Aí sofre. Fulano vai fazer isso. Aquilo outro. Aí fulano vai... Aí eu tenho medo dele se machucar. Daquilo outro e tal. E aquele complexo maternal de proteção, uma proteção tão grande e já virou um problema. Já virou uma doença, no sentido espiritual falando, né? E aí esse complexo precisa ser trabalhado. Então eu preciso me diferenciar, peraí. Olha, mulher, o que eu tenho contigo? Eu sou teu filho, mas eu respondo pelas minhas ações. Eu já sou maior de idade, né? E aí eu tenho contigo uma relação de filho e mãe, de respeito, de gratidão, de muitas coisas. Mas minha vida em vive sou eu. Isso é duro, não é? Falar isso com a mãe? Imagina falar isso com a mãe. Isso é duro. Mas isso é a realidade espiritual. E Jesus veio nos trazer, e é real. O que é real é eu responder pelos meus atos. Luiz, mas se eu estiver indo no caminho errado, a mãe não pode orientar? Pode, deve. Mas é o indivíduo que vai tomar decisão. Não é assim? É ele que toma. E aí, é o ego, é a pessoa, é a consciência encarnada dentro do que ela já tem construído e vai decidir. Mas eu posso falar e devo falar. Eu falo na mente do outro, não se perde. Só que eu tenho que diferenciar o seguinte: eu não sou o outro, eu não posso entrar dentro dele e fazer a experiência por ele. Esse é um processo de diferenciação. É simples, pessoal? Não, não é. Não é, né? A gente sofre. Não é assim? Esse é um processo. Alguém quer falar antes de eu entrar aqui no processo? Cristina? Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu estou nesse processo de diferenciação de uma forma consciente, quando meu filho fala assim, olha, eu tenho a minha vida, eu sigo o meu caminho, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu vou entender, porque isso é um crescimento, tanto para ele como para mim. Isso é importante. Eu estou dizendo a minha forma de ver. E quando você falou aqui, unir o inconsciente com o consciente, para eu unir o inconsciente com o consciente, eu não tenho que trazer à tona tudo aquilo que eu tenho no meu inconsciente. É um trabalho grande, é um trabalho de despertamento e de descobertas. Isso é a minha opinião, a minha maneira de enxergar. Eu não sei se eu estou certa, se tem coerência aquilo que eu estou fazendo, porque lidar com o inconsciente é algo muito difícil. Eu tenho que descobrir, eu tenho que ir lá e conhecer a fundo tudo aquilo que eu tenho. Eu lembrei da palavra reforma íntima, que ela é solitária. É eu que tenho que fazer por mim. E o meu filho também, ele tem que fazer por ele. É isso que eu tenho que entender. Eu não sei isso. Então, como é que o processo se dá? Muito boa colocação, Cristina. Como é que o processo se dá? A gente, quando fala de consciente, nós estamos falando de ego, dessa estrutura que forma o consciente. E para que isso se una, o ego, como você falou, precisa deixar vir à tona o que está inconsciente. Ele precisa estar ali, né? Como a gente diz assim, né? Obediente, resignado, ele precisa estar aberto para os aprendizados, né? Então, é exatamente isso que você colocou. E a questão do entender o outro já é um começo, não é? Como você falou. Mas o que vai mais a fundo é eu sentir aquilo que eu estou falando. Esse é o processo. A gente precisa aprender a escutar os sentimentos e a compreendê-los, né?
A gente bate muito a cabeça nisso. Porque, às vezes, o entendimento está lá, eu sei, e o corpo é algo e vai ficar, e eu não vou levar, mas quando a prova vem, não é isso que as minhas atitudes demonstram. E a atitude é a maneira da gente medir a nosso nível evolutivo. Ela vai demonstrar onde está verdadeiramente o tesouro, que são os sentimentos. Mas a gente vai devagar, é esse mesmo, essa linha. O Valmir está querendo falar. Eu já agradeço a Cristina pela colocação, viu, Cristina? Enriquece. Valmir? Bem, é que eu estou agora me libertando de tudo isso em relação aos meus filhos. Eu quis cuidar muito da vida deles e tomei cada uma. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu me senti mal, me fiquei ferido. Hoje eu estou entendendo, né, ainda mais com essa aula maravilhosa, que eu não tenho nada a ver com a vida deles, né? Por mais que a gente tem isso, que nem a Cristina falou, não, eu tenho essa consciência que a vida é dele, a minha é a minha, mas a gente vira e mexe, a gente está dando os pitacos, né? E sentindo os coices, né? E fere a gente. Por mais que eu acho que eu já esteja preparado, ele nos fere. Acho que me fere o meu sentimento. Outra forma que eu estava pensando, que eu já ouvi, não sei quem me falou, não sei, quero relatar para ver se procede. Às vezes a gente vem como o nosso ego hoje, mas dentro da nossa self já resolvemos muitas outras coisas que nessa existência, nesse ego, a gente vem isso escondido, né? Ou uma grande aptidão de alguma coisa que não vem nessa, né? Justamente para que nos prenda, né? E a gente venha resgatar, né? E ter a prova, uma outra prova que a gente tem necessidade de aprender. Eu não sei se eu fui claro, né? Foi claro, eu te entendi. É Vai que ter aulas, vai ter aulas para frente, a gente vai entrar mais a fundo nesse processo, né? isso De mais do inconsciente, né? Mas é interessante. E antes falar de do passar, uma pessoa que é espírita e teve essa visão de mim, ela falou, e eu não posso duvidar, né? Ela falou, Valmir, você veio com limitações, né? E nessa vida, mesmo você ia ter uma outra, vamos dizer assim, sucesso para ganhar dinheiro, só que foi interrompido. Justamente porque se você continuasse ganhando dinheiro, você não ia aprender. E eu era muito arrogante, muito pedante, eu achava que era o dono da verdade. E tive que, né, cortar muitas coisas na minha vida e que às vezes é necessário, né, para que a gente possa ter a prova que a gente realmente veio buscar, né? isso Então, mesmo. Mas obrigado aí por compartilhar, viu, Valmir? Às vezes a Lília está querendo falar, mas antes de passar para a Lília, só deixar claro que o processo de individuação, pessoal, não é individualismo, né? Não é egoísmo, não é a gente só pensar em nós, não é isso. É um processo da gente se identificar como indivíduo, como um ser único, um ser singular, entender o outro também é um ser singular, e nós temos interdependência, além da gente ser um ser único, né, responder pelos, mas nós somos interdependentes, nós somos devedores uns para os outros. Então a gente precisa ajudar sempre, orientar, porque o individualismo ele não é altruísta, e a individuação, sim, nós somos altruístas dentro de uma operação, de um auxílio. Então, esse é um processo. Eu acho que nas outras slides, se der tempo, a gente vai passar, vai ficar mais claro. Vou passar para a Lília, e ela falar, né? Lília. Oi, Luiz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo.
Não, então, dentro disso que vocês estavam falando, né, lembrando que o nosso caminhar é individual. Apesar de a gente receber, e nós estamos mães ou estamos pais, nós não somos donos, né, daqueles espíritos. Nosso papel é de orientar, de amparar, né, assim como a gente também, né, imagino que a gente hoje, estando mais velhos, né, e eu sempre converso isso com minha filha, eu falo assim, a gente tenta falar algumas coisas para tentar evitar que vocês sofram sem necessidade, mas muitas vezes eles não querem ouvir porque eles querem ter a vivência deles, né? E o nosso papel enquanto espírito aqui encarnado, eu acredito que seja de ajudar e amparar, assim como o plano espiritual faz conosco, né? Eles não nos impõem nada, eles nos orientam, né? A gente sente muitas vezes aquilo que deve fazer, mas será que eu quero dar ouvido, né? Assim mesmo a gente faz na vida com os nossos pais, né? Só isso, É, Luiz. não, é isso. Vou continuar apresentando aqui. Todas as ações de vocês são muito valiosas. E às vezes eu interrompo assim do horário, mas se eu pudesse, ficava ouvindo aqui, que são aprendizados, e o grupo é muito maduro e não tem mais aquela questão vamos dizer assim, de travas, né, de não falar de si, né, então o pessoal fala, isso já mostra amadurecimento, né. Ó, como o processo acontece? A benfeitora vai trazer, e eu vou trazer também outros pensamentos. Ela diz assim, a individuação não é uma conquista fácil, a gente sabe, né, não é fácil, né, tranquila, né, mas resultante de esforços contínuos. Por isso, muitos não querem, né, muitos desejam, mas não querem, de fato. Esse exercem, tinha que fazer esforço, né? Não é assim na vida física. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou passando por isso agora, né? Eu preciso fazer caminhada, eu preciso fazer exercício, eu preciso fortalecer a minha musculatura, né? Para preparar aí, porque o corpo vai precisando lá na frente, não é? E aí eu estou nessa luta, e aí aquele dia acorda com a preguiça, eu não vou caminhar hoje não, porque a gente precisa fazer algo mesmo quando a gente não sente aquele prazer. Então, exige um esforço. É assim para a questão espiritual também. Então, ela diz assim, devendo passar, às vezes, por fases de sacrifícios e renúncias. É assim o processo da vida. E a vida do espírito também é assim. Então, às vezes, eu, Luiz, enquanto essa consciência encarnada, o ego, precisa fazer sacrifício. E o sacrifício, para mim, é sacrifício de desligar das questões e diz respeito ao ego. Porque o ego, enquanto Luísa, enquanto consciência encarnada, é fazer algo que lhe agrada a pessoa Luiz, e não o ser espiritual em sua totalidade. Então, eu preciso fazer esse sacrifício. Mas eu fiz isso tantas vezes, em muitas encarnações, isso me dá um prazer, isso é bom, mas agora, com a consciência acordada, eu sei que isso não me leva ao caminho de uma destinação melhor. Então, eu preciso sacrificar algo. Eu preciso renunciar também? Precisa. Não existe individuação numa tranquilidade, numa facilidade. Vai ter sempre sacrifício e renúncia. Vamos colocar isso bem. E a mesa. Não existe. Se alguém falar assim, não, o processo aí de desenvolvimento espiritual é uma maravilha, né? Bom demais. A gente, é uma felicidade. Não, não é assim para espíritos igual a gente, não é. Se a pessoa está nessa fantasia aí, ela não está fazendo o processo, ela está se enganando. Sim, Luiz, então é tudo ruim? Não, não é isso. Há um sacrifício, há um processo, e dentro desse sacrifício vai dar muita felicidade, depois a gente vence, e a gente consegue
é andar um pouquinho, subir um degrauzinho, sim, há uma satisfação, mas o processo em si é luta contínua. Então, aí, o Jung vai trazer, e para deixar vocês comentarem, ele diz assim, o ser vai desligar o E dos complexos. Como assim, Luiz? Vamos conversar. E dos padrões coletivos, das expectativas de papéis, daquilo que os outros esperam dele, para tornar-se um ser único. Só nessa frase de Jung a gente pode conversar a noite inteira aqui, né? Porque nós vivemos assim. Muitas vezes, se a gente for fazer esse autoconhecimento, esse aprofundamento, né, e a gente está fazendo isso, a gente vai perceber. E o que a gente faz hoje é para agradar o externo. Agradar os pais, agradar os familiares, agradar a classe social onde eu estou, agradar isso. Então, a gente vive uma vida muito aparencial. E a vida aparencial não é a vida do espírito, do self, da totalidade, é a vida do ego, é a vida da pessoa, da consciência encarnada, que ainda é infantil, e sente realizado quando conquista as coisas e o mundo diz que são legais. Então, eu vivo para atender expectativas. Então, por exemplo, quando a gente consegue comprar uma asa, não é legal isso? A gente tem que ter uma moradia, né? A gente precisa. Isso é bom, sim. Mas eu tenho que entender que uma asa, né? Um paredes, um bem, é uma necessidade aqui do mundo físico. E não é algo que a gente pode levar assim, né, uma vitória. Não, é uma necessidade, é uma vitória para sempre. A gente vence muitas barreiras. Mas eu projeto tanto isso, e se eu não conseguir, aquela coisa toda, aquilo me traz sofrimento. Ah, não, tem que comprar um carro, tem que ser naquele modelo, naquilo ali, assim, para as pessoas virem eu estou bem. Então, eu preciso também me comportar de tal maneira, a minha profissão tem que ser essa, aquilo outro, eu vou fazer, eu vou trazer alegria para o meu pai e para a minha mãe. Eu vou dar orgulho para eles. A gente começa a viver uma vida e não é nossa, é do ego. Nossa, eu falo do espírito, né? Porque somos seres espirituais. É da pessoa. Então, aí há um processo difícil de desligar. Como é que eu desligo disso, Luiz? E aí não tem receita de bolo. Primeira coisa é eu entender, e Luísa, e esse que vocês estão vendo, ele tem um prazo de validade. Ele tem um prazo. Eu tenho um prazo. Eu encarnei aqui, não é à toa, não. Então, eu não vou viver aqui, né, eternamente. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender e para que eu consiga adquirir felicidade, paz interior, é eu e eu. E no momento eu sair, for convidado a sair desse corpo, e ninguém é expulso, não é convidado, pessoal, Deus é, né? Se é convidado a sair do corpo, já deu, aí vai ser eu e eu também. O self vai encontrar com o ego e vai absorver o ego e vai depois trazer ele à tona de novo, e o ego acorda assim, e às vezes pode acordar com mais limitações. O self vai falar assim, ó, eu vou te limitar. Você está atrapalhando o processo para você ir acordando. Eu posso acordar do outro lado cego, pessoal? Surdo? Com paralisias? Mudo? Posso. É um processo. Como eu posso encarnar também assim. Então, a gente precisa entender que nós somos servos. E o bom servo, não se preocupe, o bom servo vai ser reconhecido. Por quem? Por quem vai ser reconhecido? A gente tem que agradar quem? A própria consciência. Isso é o self, né? A consciência maior.
A gente poderia dizer assim, a imago Dei, agradar a Deus. A imagem de Deus existe em nós. Então, usando os símbolos, né, arquetípicos, né? Quando eu falo assim, eu tenho que agradar a Deus. Agradar a Deus é isso, agradar ao self, é criado por Deus, e ali está toda a estrutura. E a gente deseja que a gente chegue lá, né? Então, o que vai me medir é ele. Se eu fiz bem, se eu conduzi bem. Então, há ali um julgamento, não um julgamento externo, há um julgamento do próprio ser espiritual para com o seu servo. Servo bom e fiel, fizeste, passa e para a direita, não tem isso, né? Toda a simbologia. Tudo bem? Quem comentar antes de eu colocar mais slide? Valmir? Então, faz jus o que se fala popularmente, né? Alimentar o ego sem saber do que realmente isso significa, não está errado. Porque, como quem diz, né? A gente quer um carro novo, a gente está para alimentar o ego, né? O ser que a gente é hoje, não o nosso espírito no todo, né? É Então, isso mesmo. no começo do curso se alguém falou sobre o ego, e não sei o que foi falado, não lembro mais, mas ele faz um sentido agora, né? Que muitas vezes a gente quer agradar o ego, e que se fala popularmente isso, né? E tem um sentido, né? Como você disse, É, a gente quer alimentar o nosso ego, o que a gente é hoje, a nossa consciência hoje, né? Não na nossa é. totalidade. E, E quando, e quando é assim, né, a gente percebe que há uma insuflação, assim, eles usam essas palavras, né, esses estudiosos da Unuano, o ego, né, insuflado, né, a pessoa e acha que é o rei, né, mas é muito carente, né, a gente percebe isso, né, em procura a felicidade fora, mostra uma carência, né, e por trás de toda a carência é falta de amor, né? Falta de amor próprio, né? E aí é sempre uma deficiência dentro do amor. E aí a gente precisa entender que quem deve amar somos nós. Nós somos criados para amar. Então, aí há um processo, e o ego, nós, enquanto consciência encarnada, precisamos entender o que o self é de nós. Nós precisamos amar. Não cobre o amor do outro. Quem deve amar é você. Não cobre a gratidão do outro. Quem deve ser grato é você. Porque nós construímos a nossa própria imortalidade, a nossa essência. Não é o outro que vai fazer isso por nós. Lógico, e voltamos a falar, antes de passar aqui para a Annelisa, né? terminar uma Nós somos coisinha, devedores. Opa, ele falou, Valmir? eu quero terminar uma coisinha só antes de você passar, por favor. Pode falar. Não pode concluir, aí eu só. Sim. Nós somos devedores uns para com os outros, né? Porque há uma interdependência. Eu estou falando aqui de um processo de desenvolvimento individual e nós nascemos para sermos ser feliz, pleno conosco mesmo, saber viver conosco, nos aceitar, crescer. Quando a gente faz isso, nós vamos criando o sentimento de solidariedade, de cooperação, de irmandade, de família, e aí a gente vai cuidar também do externo, porque não existe individuação sem cooperação. Vamos entender isso, tá bom? Valmir, então, finaliza, depois a Annelisa já fala, viu, Annelisa? É rapidinho. O nosso maior problema é que o meu, né? Cria muita expectativa das coisas, das pessoas, de tudo, né? Então, um grande mal é esse, né? A gente espera coisas que não são nossas, são dos outros, né? Então, isso Isso mesmo. impede, demora mais ainda a nossa evolução. A gente fica patinando, né? Que a gente fica esperando uma coisa que não é para ser para nós, né? E a gente que tem Exatamente. que vir para nós mesmos, não as pessoas, né? É E só esse, isso. e esse ponto, né, Valmir? Vamos lembrar para a gente trazer para os conceitos. Há um impulso natural, é o gregarismo, né? A gente precisa viver com o outro, a questão social, né?
a gente foi criado para conviver em grupo, né? A gente precisa se relacionar. E aí a gente não fez isso bem até o momento. A gente acha que se relacionar com o outro é viver a vida do outro, é dominar o outro, é colocar as nossas ideologias na cabeça do outro, e aí por isso a gente sofre, mas a gente está aprendendo a lidar com isso. Anelisa? Então, Luiz, quanto mais a gente avança nas aulas, mais faz sentido para mim aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque eu acho que o processo, né, que a gente vem tendo a oportunidade de aprofundar, né, nessas aulas, esse estudo de sexta-feira, faz com que a gente perceba essa estrutura complexa que somos, né? Porque nós somos uma estrutura complexa. Então, você fala hoje, falando da individuação, eu faço ainda um paralelo com o nosso processo de reforma íntima, mas bem mais aprofundado do que aquele que a gente está habituado, né, a lidar, porque a partir do momento que a gente entende que as nossas vivências de vidas anteriores, né, para nós que somos espíritas, está gravado, né, conosco, e que de alguma forma ele fala com a gente muitas das vezes, às vezes a gente não compreende, situações, tendências, más tendências, e isso tudo, acredito que esse processo de individuação, ele vai acontecendo, como você falou, que é um processo, por etapas e tudo, a partir do momento que a gente consegue compreender, né, e aceitar também, né, essas diversas formas que temos, todo o acréscimo das nossas vivências que resulta no que estamos hoje, onde chegamos hoje. É aceitar as nossas sombras, né, as nossas dificuldades. E aí, quando a gente entende isso, por isso que você diferenciou agora há pouco o individualismo da individuação, né? Porque quanto mais eu compreender essa junção de experiências que eu tive até aqui onde cheguei, e o tanto que ainda tenho para percorrer, eu vou cobrar menos, né? Eu vou aceitar o outro com as dificuldades que ele tem, né? A gente vai conseguir viver a maternidade como Maria viveu com Jesus, né? Porque Maria foi uma mãe mesmo, né? Entregou o filho dela para a humanidade, né? Se fosse uma mãe dos dias atuais, ela ia aceitar o filho aí se sacrificando daquela forma? Imagina, eu tenho a minha filha na Irlanda, eu fico morrendo de medo todo dia do que acontece com ela por lá, né? Então a gente tem esse amor ainda pegado, a gente tem essa coisa egoísta ainda, né? De lidar com a relação do outro. Eu costumo dizer que a gente ainda não sabe amar, né? A gente está aprendendo ainda. O que a gente chama de amor ainda está no estágio bem anterior do amor, né? A gente está aprendendo a lidar com esse sentimento. Porque a gente ainda cobra, como o Valmir acabou de falar, a gente põe expectativa no outro, a gente julga o outro pela expectativa que a gente colocou nele, e que a pessoa nem disse que era aquilo mesmo, né? Então, toda essa complexidade, eu acho que isso vai se descortinando para a gente à medida que a gente se aprofunda sobre esses estudos que você vem trazendo para a gente. Então, acho que faz todo sentido essa frase de Jesus, é dessa verdade que ele falava, né? Quando a gente ia compreender a nossa essência, tudo aquilo que a gente precisa para seguir. E que as nossas mães tinham razão, né? A gente não é todo mundo. É isso mesmo. Muito bom. Ó, eu vou passar, e tem bastante slides, mas eu quero mostrar um para vocês da simbologia, né? A gente, deixa eu apresentar aqui de novo. Então, o Jung falou isso, é trazer algo da simbologia, a gente já tem condição de entrar nessa esfera aí da questão simbólica. Eu vou trazer só mais um, vou passando o slide, depois vocês, lógico, vai ficar um pouco cansativo, vou passar os slides até chegar onde eu quero, tá bom? Ó, conhecimento real do que se é, e não apenas do que se parece ser, né? No turbilhão, é um turbilhão mesmo, né? Dessas exterioridades aí que a gente vai criando enquanto essa consciência encarnada, infantil ainda, o ego nosso, como foi falado, muito infantil, o ego que somos, né? Como disse a Creuza, para a gente já ir mudando a forma de falar, o ego estamos aqui no momento, né? Então, ela diz assim para nós também, é possível separar a personalidade individual do coletivo.
ao tempo que se adquire consciência de responsabilidade social e humana pelo coletivo. Acabamos de falar, não é? Porque a personalidade individual, cada um tem a sua individualidade, vai desenvolver isso. E nós fomos criados de forma singular, cada um tem a sua forma de ser, de agir, né? Nós temos muitas coisas que nos ligam, sim, mas a gente precisa diferenciar do coletivo, nós não somos o coletivo, né? Então, o que a benfeitora está dizendo aqui? Quando a gente adquire essa consciência, aí tem uma responsabilidade social humana pelo coletivo, é isso que a gente tem que ter. E nós somos da família, e nós temos que cuidar da família, mas eu tenho minha personalidade individual, eu tenho a minha maneira de ser. Eu não posso me misturar com tudo e ficar vivendo, e o outro eu viva, e o outro deseja eu seja. Não, eu sei o que eu devo ser. Eu devo estar aberto para ouvir a voz de quem eu sou. Então, esse é um processo, não é fácil. E o mergulho no mar interior, porque a gente vai precisar, logo no início vocês falaram isso, né? Ou seja, não tem como a gente fazer esse processo sem não mergulhar. Então, a benfeitora diz assim, a viagem na busca da identidade, da individuação, conscientiza o ser de que para alcançar a luz, é necessário superar as trevas. E as trevas aqui nessa simbologia de luz e trevas, aquilo que está na escuridão. E muito que está na escuridão a gente não é aceitar, não é ver, e a gente ignora, a gente reprime, a gente não superou, e a gente não perdoa em nós mesmos. Então, a gente precisa trazer isso e trabalhar essas energias. Aí ela diz que tudo isso são heranças inevitáveis, vão vir dos comportamentos pretéritos, do passado, né? Então, vamos lá devagarzinho. Agora, numa visão da psicologia profunda, eu gostaria que a gente enxergasse bem aqui essa frase que está escrita lá no Apocalipse. A gente vai trazer aqui esse pensamento para a linguagem psicológica. Tudo bem, pessoal? Então, vamos pegar bem aí. Então, Jesus ali, né? João está descrevendo o que ele está vendo, né? E diz, e alguém falou lá, e foi Jesus, né, o Cordeiro lá, né, diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa, né, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né, e o Ômega é a última letra do alfabeto grego, só para a gente se sintonizar. Então, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Vou trazer aí, né, esse ponto aqui, para a gente possa comentar aí. E agora nós vamos ver uma visão psicológica, né? Então, Jesus diz, ele é o alfa, é o princípio e o fim, né? Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Numa linguagem que a gente já está estudando. Quando ele diz que é o princípio e o fim, né, o que ele está dizendo para nós? Que ele seria o começo, a mônada, e a self, a conclusão total, e o fim. Nesse processo, né? Ele já é o projeto concluído. Concluído, isso. Nós somos projeto, estamos em construção. Tudo bem? A individualidade daquele ser já está integrada, já chegou aonde deveria chegar. Então, ele é o princípio, porque nós somos todos princípio, e ele chegou já no fim. É o que a gente está passando. Ele já é, nós estamos passando o processo, né? Ele já conseguiu chegar lá. Então, é um espírito, como os próprios espíritos superiores, quando a gente fala superiores, eles já estão em outras, e vêm nos orientar, fala. A gente vai demorar muito tempo para entender um espírito muito antigo, um espírito que já chegou lá no processo que a gente está falando de individuação, ou seja, individuado. É um ser já individuado. Mas por ser um ser individuado, ele não encarnou e não formou uma personalidade, formou a personalidade natural. Só a personalidade que formou, e a gente chama de Jesus, ele tinha carências? Será que ele tinha
as inseguranças? Será que ele era dependente do externo, né? Então, a gente precisa entender isso, porque um ser que já chegou na sua plenitude, aonde aí ela semente, a semente vai vingar. Aonde aí? A semente, independente do terreno, se ele nascesse hoje, por exemplo, aqui, numa comunidade muito violenta, onde reina ali o tráfico de drogas, onde reina ali o machismo, ali onde os homens batem nas mulheres, onde os homens dominam ali na situação pela força, onde há roubo, suborno, onde todo mundo fala e se não fizer isso não vai vencer na vida. E essa sementinha caiu lá, nasceu numa família totalmente desagregada, onde o pai abandonou, a mãe criou sozinha, aí a mãe é viciada, tem um monte de coisa, cria o filho de qualquer jeito, abandona lá, deixa. Então, essa semente caiu naquele lugar. Ela vai desviar, não? Não. Não, porque já tem uma personalidade ali concluída já. Vai formar uma personalidade temporária? Vai, mas essa personalidade temporária já está integrada no que ele é de fato. A gente não. A gente tem muita influência do externo. Se a gente cair nisso que eu descrevi aí, a gente, com certeza, a gente vai procurar outros caminhos, viu? Não estou aqui julgando cada um, né, a potência que cada um traz dentro de si, mas a maioria da gente, vou dizer, viu, a gente ia procurar o mais fácil, né? Posso falar, Luiz? Pode falar. Naquela passagem de Jesus, quando ele fica 40 dias no deserto, o demônio chega para tentar ele, né? E ele não, ele vence, né? Aí ele próprio, não tenta o Senhor teu Deus. Isso é uma prova de que pode ser feito qualquer coisa, mas ele está sempre, não é tentado, de jeito nenhum, porque ele é o princípio e o fim. Então, vamos trazer essa imagem que a Nancy colocou. Quando a gente vê essa imagem lá, a gente vai interpretar ela literal ou é uma imagem mitológica mostrando? Então, é isso que a gente deve entender, porque nós estamos estudando aqui, foi legal, né? Você trouxe a imagem lá. A imagem é uma mitologia, pessoal. A gente no Ocidente e interpreta tudo como se fosse verdade. O demônio ali é a simbologia do mal, né? E a questão do deserto, porque o deserto simboliza o quê? O deserto tem alimento, não? Tem alimento, é seco, né? Normalmente os desertos são secos, áridos ali, né? Então, a gente fica com sede, com fome, não é? Então, o deserto simboliza isso. Então, imagina um espírito como Jesus, que se alimentava do amor, se alimentava da cooperação, da fraternidade, da irmandade. Será que ele passou muita fome? Ele achou isso no mundo? Não, ele estava no deserto, realmente. As pessoas não comungavam os valores que ele veio trazer. Nem eles escolheu a dedo, né? Antes de encarnar, as pessoas ficavam procurando se aparecer, né? Ficavam procurando vantagem. Então, ali, ele estava realmente no deserto, não tinha nenhum outro espírito, e ele poderia dialogar, conversar, se alimentar, porque a gente se alimenta uns com os outros. Acho que o único ser ali, os dois seres que ele poderia se alimentar eram os pais, né? Era Maria, e ainda ele poderia conversar algumas coisas, ela ia entender, era um espírito muito adiantado, e José, que não é nem falado, é o pai dele, ele, biologicamente falando, né? Ninguém fala, tirou José de cena, né? A igreja tirou ele para alimentar o mito do Deus, né? Do Deus homem, né? E aí entende que esse Deus é algo que não é humano, né? Então, essas coisas a gente precisa entender hoje com um olhar psicológico, né? E essa pintura que a Nancy trouxe, e vamos ler lá no Evangelho, vamos ver o olhar psicológico, e vai ter várias provas lá, ele vai mostrar para a gente a prova da soberba, né? E vai colocar lá no pináculo do templo, né? E aí aquela soberba, né? Vai colocar a prova do egocentrismo, né? Da questão egóica,
e a gente tem muito isso, não, Deus é meu, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou protegido de Deus, então alguém vai provocar, então pula daí, pula, né? Então faz aí, e se os anjos estão para te servir, né? Então, essas coisas a gente precisa entender, e a vida vai fazer isso com a gente. Não, eu sou protegido de Deus, eu fui batizado, agora eu fui lavado com o sangue do Cordeiro, agora eu estou dentro da promessa, eu vou para o céu. Essas coisas a gente vai criando infantilmente e a gente precisa aprender. Ele falou de lavar ali, não falou? Mas como é que a gente lava a nossa alma? Como é que é, né? É externo, é pelos outros, é afirmando? Não, o processo é dolorido, o processo é de sacrifício, é de renúncia, é de abnegação, não de revidar o mal com o mal, é da gente engolir sapos, e não é só engolir, não, é a gente depurar aquilo, a gente digerir, senão o sapo fica lá, senão vem para a garganta, não sufoca, a gente precisa saber lidar aquilo que nos incomoda. Então, é um processo. Vou colocar aqui para dar tempo, eu vou trazer mais outra imagem aqui. Assim, né? Tem uma explicação aqui, eu vou deixar aqui, só para ajudar aqui, né? Mas vocês já interpretaram muito bem. Mas o alfa e o ômega, eles simbolizam e para nós, né? Então, isso que vocês falaram, né? É a jornada completa do desenvolvimento do self, a integração de todas as estruturas da totalidade, do começo ao fim. Então, ele já é aquele ser pronto, né? Quem vai dizer isso aí é Paulo. No livro aqui dos Espíritos, há uma mensagem lá, eu acho muito interessante, porque há essa questão que vai falar na época, até hoje, né? Da eternidade das provas, né? A gente vai para o inferno, vai ficar queimando lá eternamente, né? E muitos espíritos responderam lá, e é interessante que o assunto é tão arraigado na nossa consciência, e vários espíritos responderam, e as questões lá são as maiores, tem questões lá muito, assim, a resposta, né? E assinaram embaixo, o Platão, o próprio Paulo, eu tirei um trecho aqui da mensagem dele, né? Mas o outro sentido aí, então convido a todos a ler lá a resposta nessa questão 1009 aqui. Mas aqui hoje uma aula é para entender a individuação, vou trazer uma figura que Paulo vai colocar aí. A gente confunde. Ele diz assim, o objetivo da criação consiste no culto harmonioso do belo, idealizados pelo arquétipo humano. Ele falou arquétipo humano, pessoal, porque o arquétipo é uma estrutura, e a gente falou que o self é o arquétipo primordial, e ele foi criado para estruturar um ser, né? Esse ser vai ser integrado, né? Um ser, a benfeitora trouxe o livro, o ser integral, né? O homem integral. E aí ele vai colocar um arquétipo aqui, ó, o homem-deus. E aí a gente imagina que Jesus é Deus, mas a gente já vai falar desse arquétipo aqui, ele está falando, o homem-deus, por Jesus Cristo. Então vamos dar um ponto aqui. Por que Paulo chamou o homem-deus? É porque Jesus é Deus, né? Ele deixou claro, o homem-deus, né? Que é o Deus que está dentro da nossa totalidade, do todo. Então, legal. A gente está começando a enxergar como seres espirituais. Senão a gente fica enxergando, e no Ocidente, principalmente, ele interpreta tudo ao pé da letra, né? Deus não é homem, né? Então, imagina se a gente interpretasse assim, ó, e visão bem limitada. E o ser, a gente nem entende ainda o que é, vai num corpo físico, viver uma experiência num mundo pequenininho, quem é que está cuidando de tudo, né? A gente tem uma visão limitada, né? Então, a gente precisa ampliar a consciência. Nós somos seres divinos. Ó, a Creuza falou. Aí a gente pode começar a entender a frase de Jesus, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Como você tinha dito semana passada, né, Creuzinha?
Não, eu acho que foi a Foi Cristina, a não foi? Cristina? Alguém disse, né? É, Então, esse é o processo, porque o ego se sente Deus, não é? Nós, enquanto seres e consciência encarnada, nós achamos que somos Deus, mas nós não somos Deus, né? O ego é uma estrutura muito limitada, muito limitada. Agora, quando o ego ele começa a integrar, ele começa a dar vazão ao ser e o criou, e começa um processo de interação ali, com essas potencialidades, ele começa a manifestar a vontade de Deus. E aí ele pode dizer assim, eu e o Pai somos um. Porque eu não faço de mim mesmo, mas o Pai está em mim e faz as obras. Então aí eu começo a falar assim, agora sim, agora quem está se manifestando é o ser divino. Mas ainda não há realidade para nós. Porque eu, enquanto consciência encarnada, eu acho que eu sou Deus, né? E a consciência encarnada é tão limitada, é o ego, é a pessoa limitada, frágil, tem muitas carências, né? Então, a gente lembra também quando perguntaram para Jesus se ele era bom, né? Bom mestre, né? A gente lembra, falar bom não, né? Então, bom é quem criou ele. E ali há uma duplicidade na fala dele, você percebe? Às vezes ele vai falar quanto pessoa encarnada, e às vezes ele vai falar como o ser divino ele é. Então, isso é importante a gente observar nas falas de Jesus também. Por isso que Paulo colocou ali Jesus Cristo. Jesus é a pessoa. O Cristo é um título e simboliza um ungido. Ele está puro. Ele que foi enviado. O Messias, a gente pode colocar essa palavra também e trazendo do judaísmo, né? E outras doutrinas mais. Mas é o ser, a pessoa separada de quem o enviou. Então, é por isso que confunde. Alguém falou assim, é muito complexo, e é mesmo. Agora, e para não dificultar muito, eu vou trazer uma mensagem do Espírito da Verdade. Se tiver um tempo também fora do nosso estudo, eu posso aprofundar quem era esse Espírito, né? A gente pode ir trazer os pensamentos, mas eu vou trazer aqui uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente já passa para o nosso exercício também. Eu deixo vocês falarem um pouco, já é 9h05 aqui, né? Deixa eu trazer aí uma mensagem, vai resumir tudo isso que a gente está falando aqui. Então, e esse irmão nos traz, né? Ele diz o E para nós aqui. É muito profundo, eu tirei alguns pontos. Ele diz assim, bebei na fonte viva. E a fonte viva, ele direcionou do amor. E o amor é muito complexo, né? Um sentimento e envolve outros sentimentos. E fala, preparai-vos, ativos da vida. A gente é prisioneiro da vida? Pois a gente vai conversar um pouquinho, vai observando aí. Nós somos prisioneiros? Ainda somos. Nós somos prisioneiros. Não só da vida, do corpo, de muitas coisas. Nós somos prisioneiros. No momento, e nós somos prisioneiros. Então, aí ele continua, a lançar-vos num dia, livres e alegres. Ainda não somos livres. E também não somos felizes, no sentido mais amplo da palavra. Nós temos, sim, momentos de alegria, de felicidade, mas nós não somos um espírito livre e não somos um espírito bem-aventurado ainda, né? No seio da ele vos criou fracos, a tradução pode estar e fraco, pode estar simples, pode estar ignorante, depende da tradução, mas a gente entenda, criou fracos para vos tornar perfeitíveis. E perfeitível não é perfeito, viu? Se a gente for olhar no dicionário, perfeitível é aquele que tem ali a tendência ou potencial de melhorar-se, né? De depurar-se, né? De crescer. Então, criou perfeitível. E modelei vós mesmos a vossa maleável argila,
a fim de serdes os artes construtores da vossa imortalidade. E resume tudo isso que a gente está falando, vou dar um ponto aqui para a gente, antes da gente finalizar, da individuação. Esse é o processo, pessoal. Nós somos seres criados simples, não é? Nós temos muitos compromissos com as leis, e nós agimos não conforme as leis, então a gente vai criando muitos passivos, e aí nós somos presos ainda, nós não somos espíritos livres. Quando a gente desencarnar, nós vamos estar presos a uma dimensão, nós vamos estar sujeitos àquela dimensão espiritual, a um corpo também que vai nos limitar, vai dar mais liberdade, depende de cada um, né? Depende de cada um, mas ainda é limitado. Nós vamos ter limitações. Vamos estar totalmente felizes, Luiz? Não, não é assim, né? E pode ser que a gente acorde aí numa paragem onde já a civilização ali, todo mundo é preocupado uns com os outros, há uma operação, há um equilíbrio, aquilo nos traz muita paz interior, mas a consciência vai sempre cobrar, a gente pode melhorar mais, então a gente não vai estar em plenitude. Então, isso, quando ele fala que a gente não é bem-aventurado, não é feliz ainda, porque sempre vai ter compromissos com a gente, mesmo a gente desencarnando e acordando numa cidade aí, numa paragem, eu não gosto de chamar muita cidade, a gente fica muito materializando as coisas, ali onde os espíritos já estão preocupados com a sua evolução, a gente chama de transição. Não são espíritos felizes, né? Mas já são espíritos que já trabalham para a sua felicidade, já dentro da operação, como foi dado através do Chico, né, nosso lar, e todo mundo é para nosso lar, né? Tem muito isso, né? E aí a gente brinca assim, nosso lar é uma cidade, uma civilização tem muitos espíritos ali ligado ao campo magnético do Rio de Janeiro, né? Quem está em São Paulo tem muitas aí. Quem está na Bahia, em outros estados, assim, né? Tem ligações. Isso não quer dizer que eu moro lá em São Paulo, eu vou desencarnar e vou estar ligado a uma cidade magneticamente em São Paulo. Posso desencarnar em outros lugares, né? Como assim também posso desencarnar em regiões trevosas, né? Onde ali só há maldade pura, é o mais, vamos dizer assim, a gente estava até conversando hoje, e desculpa, já passei do horário, mas só um comentário. A gente estava conversando hoje, tem uns programas na televisão que só passa desgraça, né? Só passa. Aí eu falei com o colega, né? Eu falei, na natureza tudo é importante. O urubu, os abutres são importantes. A arniça, alguém precisa consumir, né? Então a gente precisa, tudo tem a sua importância. Então, a gente escolhe como a gente quer viver, não é? E tem muitos espíritos que escolheram viver a maldade pura, né? O que traz felicidade para ele é matar as pessoas, é fazer maldade mesmo. Tem outros que gostam de brincar com a vida do outro, né? Aí a gente fala que está ali no umbral, né? Fica brincando, não leva nada a sério, é tudo nas mãos, né? Mas não é trabalhar também, não é se esforçar, né? É surrupiar as coisas, né? E ali, como diz André Luiz, né? Não é ele, a espiritualidade falando, no umbral, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Então é assim, né? Todo mundo é o prato na mesa, mas ninguém quer trabalhar, né? E aí é aquela bagunça danada. Agora, as cidades já vão se organizando em suas estruturas, precisam de motivações. Infelizmente, nós, enquanto consciências limitadas, o que nos motiva, infelizmente, é o dinheiro ainda, né? Porque nos dá liberdade para a gente comprar alguma coisa. E aí essas cidades vão se organizando. Vai chegar uma hora e vai nos motivar, não é mais o recurso, né? Porque muitos lá, a gente viu o nosso lá, trabalham, né, vamos dizer ali, 70% de quem está na colônia, e 30% já está bem evoluído, porque para conquistar méritos, para ajudar e também interceder por almas que estão aí, ter mais liberdade de ir para ir e vir, né? Então, muitos trabalham nisso, né? De vir e ajudar aquelas almas que estão presas ali, né? Então, infelizmente,
ou felizmente, a gente está nesse estágio. Mas o importante é a gente crescer. Para eu não viajar muito aí, quem é que constrói a própria imortalidade? Porque nós não somos imortais ainda falando de ego. Como no espírito, a gente é imortal, né? A gente não morre, né? Agora, o ego, ele está sempre mudando, né? Está sempre mudando. Mudando como, Luiz? Os seus valores, né? Não é que a gente não vai mudar a forma, não vai mudar o gênero, não vai mudar isso e isso. Se Jesus encarnasse aí, né? E foi dada essa oportunidade, não vai ser dada outra, mas se ele encarnasse aí, poderia encarnar no gênero feminino, né? Mas os valores dele seriam os mesmos. A forma de manifestar poderia ser diferente, mas os valores seriam os mesmos. Então, a gente é imortal nesse sentido, quando os valores não mudam. Então, a gente tem que criar a nossa imortalidade com o espírito. Tudo bem, pessoal? Hoje eu falei bastante, né? Fiquei empolgado aí. Vou passar agora o nosso exercício. Alguém quer comentar? Dá tempo aí? Extrapolamos um pouquinho? Se não, enquanto eu estou apresentando aí, pode ir falando aí. Eu vou só mostrar o exercício. Como sempre, sempre faço. Será que a gente está conseguindo fazer aí os exercícios? Hein? Será? Eu já te falei que eu faço exercício agora na obra, né? Mas esse é a minha individualidade, né? Agora, então, mas está conseguindo. Você não falou muito, você falou o necessário para a gente compreender. Você é muito, eu não tenho a palavra, mas você se esforça, você está se esforçando muito para que a gente entenda, né? Então, você está cumprindo o seu esforço, o seu trabalho. E isso é muito importante, tá bom? O Valmir é uma alma aridosa. Eu agradeço, meu amigo. Eu estou me esforçando mesmo. Eu falo que está no meu coração e que eu sinto. E eu acredito que não é só eu que estou sentindo isso, não. É o grupo todo. Tá bom? Mas eu falo por mim. Eu só posso falar por mim. Obrigado pelo feedback aí. E o exercício aí é interessante também. A gente está falando de sentimentos e a gente ainda vai entrar nas aulas de sentimentos, mas a gente já consegue falar aqui, né? Eu trouxe um trecho aqui do livro Escutando Sentimentos, da irmã Dufour. Vai falar da arrogância, ela vai fazer um estudo sobre arrogância, né? Aí está falando aqui, interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presentes na estrutura rebelde da arrogância é a incapacidade de percebê-la. Basta destacar e dificilmente aceitamos ser objetivados de arrogantes. Entretanto, um estudo minucioso nos levará a concluir que raríssimas vezes na Terra encontraremos conduta livre dessa velha patologia moral. Então, o que ela está dizendo? A gente tem capacidade de perceber a arrogância. Às vezes a gente não sabe mesmo o que é arrogância, porque a gente vai estudar aí o sentimento. E aí, ou às vezes a gente sabe e a gente não quer aceitar, como ele falou. Se alguém adjetivar a gente, aí dá briga, né? Se falar a gente é arrogante, aí pronto. Aí ela diz assim, raríssimas vezes na Terra, raríssimas mesmo, vai ter espíritos que já superaram isso, né? O que a gente vai falar? Nós não somos desses raríssimos aí, não, com certeza, viu? A benfeitora Joana de Anjos me falou, não, brincadeira à parte, né? Batendo a culpa nos espíritos aqui, e ninguém aí que está no grupo já superou a arrogância, né? Todos nós temos ela aí, né? A gente precisa trabalhar. Então, está falando aqui para nós, essa semana o sentimento de arrogância alimentou minhas atitudes, vamos observar. Descreva os fatos e situações. Eu estou pedindo, pessoal, para a gente finalizar aqui. Escrever os fatos e as situações, porque é mais fácil. Depois a gente vai aprofundar, né? O fato é fato. O importante é o sentimento. Arrogância, ela se manifesta nos mínimos detalhes. Quando a gente sente assim, e nós somos os escolhidos, né? Já é uma arrogância. Uma prepotência é filha da arrogância também, né?
Quando a gente diz e nós estamos com a verdade e o outro não, isso é arrogância também. Né? São pequenos detalhes. Quando a gente ali menospreza, né, o pensamento, a ideologia do outro, também, se a gente for perceber, tem muita arrogância ali no meio.